Em dezembro de 78, eu recebi como presente de Natal este livro, A Biopatia do Câncer. Este livro foi, vamos dizer, a Bíblia do meu aprendizado sobre a bioenergética. É aí que eu tomei contato. No princípio, eu tive assim fiquei perplexo. Eram tantas coisas novas, era uma maneira tão diferente que ele apresentava a medicina, a explicação das doenças, a explicação da febre, de uma maneira tão diferente de tudo que eu tinha aprendido na faculdade. Eu sou formei em 49 na Faculdade Nacional de Medicina, que na época era federal, né? Universidade Federal, mas que era na Praia Vermelha. E eu, quando terminei de ler, eu completei o livro, mais ou menos num mês. Eu fiquei perplexo e fiquei na dúvida: será que o Reich não era louco mesmo? Será que isso aqui não é o produto de um cérebro de louco, em que a lógica aparente tão perfeita foi arrumada e não decorre de fatos, se decorre sim de uma mente doente que arrumou uma lógica perfeita para explicar aquilo tudo? Foi essa perplexidade que eu fui tomado. Então eu decidi, para liquidar com o assunto, para não, ou de uma vez, fazer uma verdadeira lavagem cerebral, esquecer tudo que eu tinha lido, ou então adotar integralmente tudo que eu tinha lido. E para isso eu escolhi a experiência que ele fazia com os camundongos. Usava a caixa orgânica em tratamento de câncer, um câncer inoculado nos camundongos, no peritônio, quer dizer, na barriga do camundongo, um líquido contendo as células cancerosas, que era o sarcoma 180, o pior dos cânceres que existe. E esse camundongo era então colocado todo dia meia hora dentro da caixa orgânica. E tinha, segundo o Reich, nas experiências que ele relata no livro, tinha uma sobrevida quase triplicada, sem nada mais a não ser o uso de meia hora por dia da caixa orgânica. Então eu fui procurar um serviço onde se fazia a aplicação desse inoculação do sarcoma 180 em camundongos. Era o serviço do professor Oliveira Lima e Magarão, na esquina da rua México com Almirante Barroso. E fui lá e eles me disseram que faziam repicagens contínuas nesses camundongos. Eles morriam em 7 a 9 dias. Após a aplicação, eles morriam. E que ali um serviço patrocinado pela Fundação Rockefeller, que financiava, e eles faziam pesquisa de medicamentos para o câncer. E o camundongo inoculado com o sarcoma 180 era o teste que eles usavam para ver se os medicamentos funcionavam ou não. Medicamentos na área imunológica, medicamentos que estimulassem as defesas. Bom, então eu quis saber qual era a linhagem de camundongos que eles tinham lá. Eles me disseram, e qual a ração que os camundongos comiam, porque a ração pode conter nutrientes que poderiam ser diferentes daquela e produzir efeitos diferentes na evolução da doença. Então eles me contaram, a ração era comprada no Moinho São Cristóvão e o camundongo de uma cepa do Instituto Oswaldo Cruz. Fui no Instituto Oswaldo Cruz, consegui os camundongos, 6 camundongos, e levei para serem inoculados. No mesmo dia que eles faziam a repicagem, que chama inoculação, em 12 camundongos. Então os 12 ficaram lá com eles, como habitualmente, e os 6 eu levei para Jacarepaguá, onde eu construí uma caixa do tamanho que cabia a gaiola com os 6 camundongos, para não ter que pegar os camundongos, era só colocar a gaiola dentro da caixa. Bom, e combinei que eu iria acompanhar por telefone a evolução da doença
nos camundongos dele, e ele me diria, e eu contaria o que estava acontecendo com os camundongos que eu estava fazendo a experiência. E o resultado foi que no fim ao 7º dia começaram a morrer os camundongos lá no serviço dos professores Vieira Lima e Magarão. No 9º dia todos tinham morrido, os 12, e os meus continuavam todos vivos. Quando chegou com 21 dias começaram a morrer os meus, e no 23º dia terminaram todos de morrer. Então tinha havido realmente, a vida desses camundongos tinha triplicado com o uso diário de meia hora da caixa, sem mais nada. Camundongos da mesma cepa, com o mesmo, repicados no mesmo lugar, aplicando a mesma quantidade das células de sarcoma 180 e alimentados com a mesma ração, e dentro da mesma cidade. Apenas em vez de ser o centro da cidade, era Jacarepaguá, mas não havia essa diferença. E aí eu me convenci que realmente não era uma fantasia do Reich, aquela caixa realmente continha algo que modificava o prognóstico de sobrevida dos camundongos, que foi provado através da experiência. Agora, o que me levou a usar a caixa fora da medicina, quer dizer, como em outro campo, foi a crítica de um colega meu de turma, que já é falecido, que quando eu contei a história dos camundongos, ele disse: olha, isso não prova nada, porque o camundongo é um animal extremamente inteligente, tanto assim que vem sobrevivendo à perseguição milenar do ser humano, e ele poderia, colocado dentro da caixa orgânica, ele considerar aquela caixa como uma caixa com poderes mágicos, já que o dia deles passava a ter uma interrupção de meia hora de escuridão, né? Como se fosse um dia virar 2 dias. Então seria o efeito psicológico sobre os camundongos que poderia produzir este aumento de sobrevida. Aí quando o colega falou isto, numa palestra que eu fiz na UERJ, eu disse para ele: olha, na próxima vez eu darei uma solução a esse problema, eu farei uma experiência que não permita essa interpretação. Aí eu falei com um colega, aliás, um cliente meu, que é um coronel reformado do Exército, coronel Manuel Teixeira de Barro, e disse para ele: olha, eu queria fazer uma experiência em que você seria o testemunha. Nós vamos tomar 2 garrafas de vinho agora, cada um toma metade, e vamos abrir num exato momento as 2 garrafas de vinho. Uma garrafa vai ficar dentro da sua adega, e a outra eu vou colocar dentro da caixa orgânica. Só que a garrafa que eu vou levar vai ser embrulhada e vedada e assinada e datada por você. E a que vai ficar contigo vai ser assinada por mim, datada e tal. E daqui a 2 meses você vai me avisar, vai me dizer: ó, passaram-se 2 meses e nós vamos conferir o que aconteceu com esse vinho e se há alguma diferença entre o vinho na sua adega e o vinho colocado numa caixa que está no meu quarto. Aí levei esse garrafa de vinho, botei lá na minha caixa e ele deixou lá. Quando chegou o dia preciso, ele telefonou para mim: olha, está no dia de conferir. Tudo bem, então eu fui na casa dele, ele pegou lá a garrafa, estava lá enviolada, fez toda embrulhada direitinho na adega, e ele colocou numa taça e nós não pudemos beber porque era vinagre, não tinha condição de beber. Aí eu fui com ele para minha casa. Chegamos lá numa sala nos fundos da casa, eu fui apanhar a garrafa, aliás, fiz ele apanhar a garrafa, ele viu, examinou, disse: está perfeita como quando eu assinei, está tudo bem. Então vamos beber esse vinho. Aí eu peguei as taças, botei na mesa e disse: agora eu vou experimentar. Experimentei o vinho, estava perfeito, bebi, e ele virou-se para mim e disse: ô Moura, você está tão fanatizado por essa história aí, dessa experiência da caixa,
você está bebendo vinagre. Eu digo, não, eu não estou bebendo vinagre. O vinho está perfeito, está como quando nós abrimos. Aí ele, que é filho de português, que sempre foi criado com vinho, conhece muito bem vinho, adora vinho, era um vinho Chateau Chandon, tinto, as duas garrafas, a minha e a dele, né? Que foi aberta exatamente na mesma hora. E ele então pega a taça, leva a boca e começou a bochechar o vinho. E disse, olha, amor, realmente, esse vinho está melhor do que na hora que nós abrimos. Eu digo, não, agora é sugestão tua. Você ficou tão impressionado com o fato do vinho não virar vinagre que você já está achando que está melhor. Para mim está a mesma coisa que no momento exato que nós abrimos. Nesse leite colocado dentro da caixa não ocorre isso. O leite fica gelatinoso por igual, sem separar coalho de soro. Não há coalho. O leite fica como uma gelatina. Se o leite contiver água, separa água, mas não soro. Fica água no fundo, mas água mesmo. Absolutamente água, mais nada. E a explicação que eu tento, ou pelo menos tentei dar ao fato, é o seguinte, que essa energia orgânica, a energia que o Reich estudou e inclusive então se colocou em termos de uma energia física, tirou do misticismo e colocou em nível de ciência e estudou as leis e propriedades desta energia. Essa energia é expansora. Por exemplo, o uso da caixa permanentemente, o uso como eu fiz durante anos, faz com que o processo de envelhecimento, quer dizer, a aparência do processo de envelhecimento se retarde. Por exemplo, eu estou usando a caixa desde 1980, 13 anos. 79 eu já usava, mas não usava continuamente, porque ainda estava pesquisando. A 80 é que eu usei até uns 3 anos, praticamente todo dia. Depois, agora eu uso assim 2 vezes por semana, não sinto mesmo necessidade de mais do que isso. E nessa altura eu estava com 55 anos. Hoje eu estou, passado 13 anos, com 68 anos. Eu notei que eu percebi que para trás o processo de envelhecimento da pele era mais intenso do que aconteceu nesses 13 anos. Nesses 13 anos eu não notei grande diferença da vitalidade da pele. E eu acredito que o princípio básico é o seguinte: a energia é expansora. A falta dela com a idade, como as células se reproduzem em velocidade menor, há uma tendência, e cada vez que uma célula se reproduz, ela dobra a quantidade de energia. Então, quando o organismo está em catabolismo, estão morrendo mais células do que estão nascendo. Então, ocorre que essas células, o nível de energia cai no organismo e as células começam a se contrair, e daí o envelhecimento, o enrugamento da pele vem dessa contração das células. No leite, o que ocorre é exatamente isso. Como a energia é expansora, as moléculas, em lugar de se contrair morrendo, como ocorre quando há o processo normal de transformação do leite em coalhada, né? Não é isso que ocorre pela morte das células e com o desenvolvimento de micro-organismos. Ao contrário, a energia não permite o desenvolvimento desses micro-organismos, não permite que eles transformem a lactose em ácido lático. Daí o fato do leite, esse leite gelatinoso, não ser ácido. É normal, tem gosto de leite, apenas um leite gelatinoso. E as células se expandindo, a membrana dessas células aumentando a tensão dessa membrana, e a soma dessas tensões de membrana total é que faz o leite passar da consistência líquida para gelatinosa. É essa a explicação que eu dou, baseada nessa observação de que essa energia faz com que as células tendem a se expandir, a não se contrair, e o processo de enrugamento
pela diminuição da quantidade de líquido, porque a quantidade de líquido no corpo humano vai caindo, vai diminuindo com a idade. Quanto mais jovem, mais quantidade de líquido a pessoa tem. Quanto mais velho, menos quantidade. Por quê? Porque as células contêm menos líquido. Porque o nível de energia das pessoas vai baixando. Porque a reprodução celular também vai diminuindo. Realmente, o mínimo que o resultado que a caixa produz no câncer é um retardamento da evolução do câncer e uma enorme diminuição da dor que o câncer produz. Isto é seguro, isso sempre acontece. Agora, a cura de câncer, aconteceu um caso, mas eu não usei, eu não posso atribuir exclusivamente a caixa, porque eu fiz também um tratamento simultâneo com autohemoterapia, quer dizer, com estímulo imunológico, quer dizer, pela retirada do sangue da veia injetado no músculo. Então houve uma ativação imunológica, mas a caixa também foi usada. Houve casos de cura mesmo, de câncer avançado, alguns casos. Agora, de qualquer maneira, os pacientes sempre melhoram usando a caixa orgânica. Que melhora, como é que aparece essa melhora? A melhora no sentido de que o câncer evolui muito mais lentamente e incomodando muito menos o paciente, quer dizer, ele sofrendo muito menos com o câncer. Não, houve cura de câncer, um câncer de palato duro, inoperável também, em caso que não, nessa época, esse paciente já não era mais, esse câncer não havia mais possibilidades cirúrgicas para ele, e o doente não quis fazer quimioterapia, e o uso da caixa fez com que esse câncer evoluísse, curou totalmente, sem nada, isso comprovado no PAN São Francisco. Eu tive o caso de Maria das Dores, que é um caso terminal de câncer, mas que houve as duas coisas. Aí não foi, no caso, não foi autohemoterapia, não. Foi as vacinas do professor Sembranelli, de São Paulo. E esse caso foi extraordinário mesmo, porque eu era em 1980, eu era diretor da DIMED, que fiscalizava os medicamentos, né, no Ministério da Saúde. E o professor Sembranelli trouxe as vacinas para serem examinadas no Instituto Oswaldo Cruz. Mas, infelizmente, o Instituto Oswaldo Cruz apenas disse que as vacinas não estavam contaminadas. Não estudou o poder anticancerígeno dessas vacinas. Não foi dado um laudo em relação a isso. Mas ele me trouxe 2 amostras, e uma outra para eu aplicar numa paciente que estivesse em algum caso avançado, né? E apareceu nessa mesma noite no meu consultório uma moça de 30 anos, chamava-se Maria das Dores, que tinha sido operada no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, era um tumor que ocorreu após a gravidez, no 3º mês de gravidez, o abdômen dela, quer dizer, após o 3º mês, no fim da gravidez, depois que ela teve uma menina, aos 30 anos de idade, 3 meses depois, o abdômen dela começou a crescer e ela fez uma ultrassonografia e constataram que era um tumor. Aí abriram e não puderam fazer nada, apenas tiraram biópsia, porque o tumor tinha invadido o reto, tinha invadido bexiga, tinha tomado todo o abdômen. Era um carcinoma epidermoide de ovário, que tinha explodido, tinha contaminado tudo. Aí essa moça chegou no meu consultório, carregada pelo marido e a mãe numa cadeira, porque ela já não andava mais, ela tinha um abdômen enorme e pele e osso sobre as pernas e sobre os braços. Era, vamos dizer, aquela fase caquética final do câncer. Nesse dia, o professor Sembranelli tinha me entregue as vacinas.
E eu então decidi fazer o uso das vacinas e a caixa orgânica que eu tinha na minha casa. Então o marido levava numa Kombi, todo dia punha ela dentro da caixa orgânica e foi fazendo as vacinas. São 6 tipos de vacina. São hidroquinona, soro de medula óssea, soro neoplásico, vacina anti-neoplásica. São 6 produtos que são uma sequência de vacina. E ela fez tudo aquilo direitinho. E 3 meses depois, eu um dia me espantei porque minha casa ficava a uma distância de uns 100 metros da rua e eu vi a Maria das Dores, em vez de vir de Kombi, andando. Porque eu já tinha perdido o contato, achei que ela tinha morrido e nem tinha preocupado com aquilo. Ela vinha na minha casa, mas vinha muito cedo, 7 horas da manhã, ela entrava na caixa e eu não via. Aí ela chega assim nessas condições, e até nessa ocasião eu estava usando a caixa orgânica, um senhor com uma doença que chama doença de Raynaud, que fica sem circulação nas pernas. Esse também foi ela que observou que o paciente que tinha as pernas roxas estava ficando com as pernas rosadas. Essa paciente que observou isso. E que eu também não estava acompanhando. Então ela vem andando, entra na caixa e tudo, e eu perguntei a ela como estava. Ela disse, estou cada vez melhor, e já estava com os braços já com carne, né? Pernas também, mas ainda com a barriga grande. E levou 1 ano nesse tratamento. E com as vacinas do professor Sembranelli e a caixa orgânica. No fim de 1 ano, ela estava usando já as calças de antes da gravidez, já estava recomposta todas as pernas e braços, toda a musculatura, tudo já tinha sido recomposto. Eu então mandei que ela voltasse ao Hospital Cardoso Fontes para ser examinada lá, pela ginecologista que a havia operado. E ela, foi um assombro lá quando ela chegou, porque ninguém pensava que ela estivesse viva. Então a ginecologista examinou, e depois de fazer ultrassonografia de novo e fazer exame local e tudo, deu alta a ela dizendo que ela não tinha mais nada, estava curada. Quer dizer, esse foi um câncer terminal. E você acompanhou ela por mais algum período de tempo? Mais de 10 anos depois, até hoje ela é minha cliente. Mais de 10 anos. Está viva, perfeita. Não teve mais nada, nunca mais nada. Apenas ficou estéril, né? Ela já teve essa criança e não pode ter mais filho porque houve destruição dos órgãos que o câncer atacou. Houve uma recomposição, mas deixando as sequelas, né? O câncer é uma doença que a medicina holística daria uma explicação perfeita. Só existe saúde, segundo Hipócrates, né? Pai da medicina, né? Os médicos fazem o juramento hipocrático, quando existe harmonia perfeita entre corpo, mente e espírito. E o câncer é uma biopatia atrófica, segundo Reich. Daí o nome do livro dele, A Biopatia do Câncer. Esse livro que foi a base de todo o meu trabalho. Realmente, quando a pessoa não está de bem com a vida, está de mal com a vida, ela se encontra contraída. Ela bloqueia o fluxo energético, ela está tensa. Como essa energia penetra no nosso corpo por 2 vias principais, pelo ar que nós respiramos e pelos alimentos que nós ingerimos e que incorporaram a energia respirando, seja de origem animal, seja vegetal. Então a origem dessa energia é o ar, é cósmica, essa energia é cósmica, o ar, e a retirada do ar quando a gente respira, introduzida no pulmão, e quando a gente ingere o alimento que os animais e os vegetais respirando incorporaram, a gente ingere, esse alimento vai para o intestino, onde é absorvida essa energia junto com os alimentos pelos glóbulos vermelhos. Quer dizer, o transportador dessa energia no corpo humano é a hemácia, o glóbulo vermelho. E esse glóbulo vermelho, ou no pulmão,
recebe a energia junto com o oxigênio, ou o intestino recebe a energia junto com os alimentos e distribui por todo o corpo. E essa distribuição e essa energização é perfeita se nós estivermos com toda a nossa circulação permeável, deixando ela circular, o sangue circular perfeitamente. Mas se nós estivermos tensos, a musculatura comprime os vasos sanguíneos e dificulta a circulação de energia. Então, tudo aquilo que levar a pessoa a ficar, quer dizer, todas as emoções que são negativas, o medo, a insegurança, a raiva, tudo aquilo que contrai, produz baixa do nível energético. Tudo aquilo que, ao contrário, relaxa, como a felicidade, a tranquilidade, a segurança, produz aumento do nível energético, porque permite a circulação de energia. O organismo não cria, o corpo humano não cria obstáculo à circulação de energia. Quer dizer, então o problema é de estar de bem com a vida. Quer dizer, na realidade só se tem saúde quando se está de bem com a vida. E hoje em dia a doença tem aumentado muito pela insegurança que as pessoas estão vivendo. Pela insegurança no dia a dia. A violência, tudo isso, as notícias alarmantes que se vê nos órgãos de comunicação, e tudo isso faz com que as pessoas fiquem em guarda, fiquem contraídas. E isso significa doença. Leva a doença, fatalmente, porque baixa o nível energético. Daí a quantidade de pessoas hipertensas cada vez maior no mundo. Por quê? Porque vive tensas. E aí tem que se tornar hipertensa. Porque a área para que o sangue circule diminui, devido à contração muscular, contraindo esses vasos todos, né? Então, na realidade, além desses fatores, lógico que existem as agressões químicas ou físicas que produzem uma irritação vascular, que produzem contração, por exemplo, queimadura do sol. Produz câncer também, por quê? Porque a queimadura produz a contração vascular. Se é apenas um calor suave, produz dilatação, mas o calor forte produz contração. E os agentes químicos, agentes de contato químico, também podem produzir câncer por produzir queimaduras, produzir irritação e contração. Toda irritação crônica leva ao câncer. Porque baixa o nível de energia. Quer dizer, isso do ponto de vista reichiano. Do ponto de vista dos oncologistas, que não são reichianos, já seria o produto químico a produzir intoxicações, em vez de olhar a coisa do ponto de vista bioenergético, olha do ponto de vista bioquímico, né? E provavelmente são as duas coisas. Em todas as patologias ligadas ao sistema nervoso, por exemplo, a depressão é a melhor das patologias, que melhor responde ao tratamento da caixa hormônica. Depressão. As neuroses de ansiedade, angústia, por exemplo, a angústia é excelente o tratamento da caixa. Na hipertensão arterial, muito bem. Em todas as doenças que produzem constricção vascular, como no caso da doença de Raynaud, Leobilga, também dá ótimo resultado. Nas doenças de contratura, mesmo que a caixa orgânica não curando, mas há uma melhora. Por exemplo, nas doenças articulares, nas dores lombares, nas lombalgias, dá excelente resultado porque há um relaxamento muscular. Então, desse relaxamento vem a melhora, porque os nervos comprimidos já deixam de ser tão comprimidos e há uma melhora. As doenças que são chamadas autoimunes, de autoagressão, todas elas têm melhora com a caixa orgânica. Artrite reumatoide, todas elas, lúpus, esclerodermia, porque nessas doenças existe uma autoagressão
Então, existe, vamos dizer, uma condição em que a pessoa está se punindo. E a caixa orgânica cria uma euforização, melhora a atitude em relação à vida. Agora, a caixa, não é só a caixa que funciona. Por exemplo, se a pessoa vai para um clima de montanha, o nível de energia é diferente. Por exemplo, na montanha o nível de energia é muito mais alto do que ao nível do mar, porque essa energia tem uma enorme atração pela água, ela é incorporada pela água. Por exemplo, eu uso também, em lugar de só usar a caixa, para não ter que ficar na caixa todo dia, eu ponho garrafões dentro de água na caixa e só bebo água que fica energizada na caixa. Então assim eu já obtenho energia sem precisar nem ficar na caixa. Lá em Visconde de Mauá eu só bebo vinho, vamos dizer, nas refeições. O vinho vai para a caixa. Então eu estou tomando um vinho, estou tomando a água energizada. Então já é outras maneiras de se obter energia. A altitude lá, 1.300 metros, então muito mais energia do que ao nível do mar, porque a energia vai se incorporando à água. Então, como a fonte de energia é cósmica, ela vem lá de cima, havendo menos vapor d'água, quer dizer, menos 1.300 metros de ar com vapor d'água, há muito menos perda de energia, quer dizer, porque a energia, quando se incorpora à água, quanto mais úmido o tempo, melhor para os vegetais, porque quando então chove ou garoa, aquela energia vai para a terra e os vegetais se dão bem com ela. Mas nós não, quando o tempo está úmido não é saudável para nós, quando o tempo está seco, ensolarado, é muito mais saudável para nós. Quer dizer, a saúde dos animais é melhor com o tempo seco e ensolarado, e dos vegetais ao contrário, quando chove, quando o tempo está úmido, é quando os vegetais se dão melhor. Haja visto a floresta amazônica, né, com um nível de umidade altíssimo lá, luxuriante, né, uma floresta que se desenvolve de uma maneira incrível, né? E já nos lugares secos não, as árvores são muito menores, desenvolvem muito menos, porque falta a energia que é incorporada à água, né? Então a energia, o mar, por exemplo, a água do mar tem um nível de energia muito alto. Na tabela que o Reich tem aqui nesse livro, a água do mar é 8, quando a água destilada é 1, a água potável, a água de chuva é 3 e a água potável, essa que nós bebemos, 4. Mas a água do mar, 8. Por isso que as pessoas, quando tomam banho de mar, se sentem depois relaxadas, dá um sono muito grande, se sentem bem. A busca das populações de litoral pelas praias e tudo, é uma busca pela saúde, é para compensar as tensões que a pessoa vive e busca então a praia, né? Uma forma de relaxar. O princípio é muito simples. O bastão é um bastão de ferro de 30 centímetros. Como um cano? Como um cano de ferro. E sobre esse cano se enrolam camadas de papel celofane, que é um material orgânico, e papel de alumínio, esse que se usa em cozinha, que é exatamente 30 centímetros, e que em formas concêntricas. A primeira volta é do papel de alumínio, em contato com ferro. Depois vem o celofane, envolvendo e junto com o alumínio. E no final dá-se 2 voltas de papel celofane sobre o alumínio. Quantas camadas você usa? São 40 camadas aqui. 40 de celofane, depois eu te... 40 camadas. Agora, esse bastão tanto é um aplicador de energia, para não dizer, se eu tiver deficiente em algum lugar, com falta de energia, com uma dor, qualquer que esteja produzindo, porque a falta de energia dá dor. A gente segura o bastão e aproxima do ponto onde estiver sentindo dor. Aí a energia da mão, e são as mãos e os olhos que mais emitem energia, são as 2 partes do corpo que mais emitem energia, essa energia é projetada sobre o local que a gente quer aplicar. Agora, se ao contrário, se a gente quiser drenar a energia, por exemplo, uma energia doente,
Minha mulher uma vez teve uma neurite, depois tive outros pacientes assim. Ficou com a mão esquerda em garra, não podia mais pegar objeto nenhum. Aí eu coloquei, ela segurou o bastão, esse bastão eu liguei um fio, liguei esse fio à água e imediatamente ela teve alívio. O alívio durou poucos minutos, porque logo a água ficava saturada da energia doente. Aí eu tinha que tirar, jogar aquela água fora e pôr outra. Até que no dia seguinte eu estava em Visconde de Mauá, então levei ela para a beira do rio e ela ficou o fio lá na água corrente e ela ficou 1 hora mais ou menos ali e nunca mais teve nada. Ficou curada. Eu uso sempre que há qualquer processo de dor ou então um processo inflamatório, por exemplo, um furúnculo, uma coisa, já consegue-se um resultado bom. O que é importante se lembrar é o seguinte: se a gente quiser drenar a energia de algum lugar, não pode pegar com a mão, porque daí a mão vai drenar a energia. Tem que colocar um plástico, que o plástico não deixa passar energia alguma. Zero, não passa totalmente, não passa nada. Então, se a gente coloca o plástico, a energia não passa. Se usar, por exemplo, algodão, tecido de algodão, a energia passa toda. Se for de poliéster, por exemplo, já passa parte, porque é sintético. Todo material sintético bloqueia a passagem de energia. O algodão deixa passar integralmente. E então a pessoa envolve o plástico, pode segurar o bastão e colocar ele perto do local onde há infecção, onde houver infecção, e faz a drenagem da energia. Liga o bastão, joga para a água, então faz a drenagem da energia doente ali. É uma maneira simples de tratar. Forma piramidal é uma forma de captação de energia. Por exemplo, debaixo das caixas que eu mando construir, eu mando colocar pirâmides, porque aí eu junto a antena de energia cósmica, que é a pirâmide, com o acumulador, que é a caixa. Desde que seja colocado embaixo, aumenta a potência da caixa. Pirâmide embaixo. De que você coloca? E Eucatex, pirâmide simples, de qualquer madeira. Madeira, desde construída e colocada certamente. Essa aqui, essa forma piramidal, desde que colocada desse lado, paralelo ao norte-sul, ele passa a captar energia. Se a gente coloca em cima dessas pirâmides esta placa, que é de um lado cobre, do outro lado matéria orgânica, isso aqui é um tipo de papelão, um tipo de fibra, então essa matéria orgânica capta, quer dizer, a forma piramidal está captando energia, a matéria orgânica está captando, e quando a gente precisar de aplicar a energia em qualquer lugar, é só colocar a parte do cobre em contato com o local. E tem algumas horas de energia, mais nada. É só isso, colocado e há uma melhora imediata nisso. E esta pequena eu uso para colocar no bolso, por exemplo. Como há uma vida tensa que as pessoas vivem, tudo, as agressões, essa coisa toda, então a gente tem que manter as coronárias dilatadas. Então, essa plaquinha a gente pode usar no bolso, colocar a plaquinha com a parte do metal em contato dentro da camisa. Não, se a camisa for de algodão, é total a passagem. Se for de um poliéster com um pouco de algodão, já passa menos, não será o mesmo resultado. Então, se em contato com a pele, seria melhor, né? Mas seria mais complicado colocar, né? Dentro do bolso fica mais simples, né? É a forma piramidal que serve de antena dessa energia cósmica. E a caixa é a sequência de materiais, a sequência de material orgânico por fora e o condutor da energia, que é o metal por dentro da caixa, é que faz a captação. É só a sequência de material. Se for invertido, se colocar o ferro por fora, a madeira por dentro da caixa, essa caixa, em vez de beneficiar a pessoa, faria mal, porque iria tirar a energia da pessoa.
Mas simples demais, isso aí qualquer carpinteiro pode fazer essa caixa. Qualquer carpinteiro, ou uma pessoa habilidosa. A primeira caixa e algumas outras caixas pequenas que eu fiz para semente, a caixa para que eu implanto aumenta muito a germinação das sementes, né? Acelera bastante. Então é uma outra aplicação importante. Agricultura também. A aplicação dessa energia pode ser múltipla, né? Energia da vida, né? Esse é o esquema da caixa que o Reich usava. Aqui, por dentro, ferro, algodão, coton no meio e boar madeira por fora. Aqui ele tinha um termômetro, um de fora da caixa, o outro penetrando na caixa, porque a quantidade de energia é que vai resultar na diferença de temperatura entre o termômetro interno e externo. Quanto maior, significa que a caixa tem mais energia. E essa energia circulando aqui, ó. E aqui ele ainda tinha esse visor, porque quando a escuridão completa, pode-se ver essa energia sob a forma de partículas azuis. Mas é o seguinte, esse cidadão, eu estava na sauna do Hotel do Amaro. Esse cidadão era o gerente, é o gerente, está lá, chama-se Vieira. Ele estava lá no hotel e ele veio ver, porque eu estava eu, o Amaro, dono do hotel, a Inês, que é a esposa dele, e um casal com uma criança. Éramos essas pessoas que estavam lá. Então, éramos 5 pessoas, e mais eu 6 pessoas. Aí o seu Vieira veio para conferir se a sauna estava bem quente, porque ele cuida daquilo, ainda mais no dia, eu fazia sempre sauna nos domingos, pelo dia de sauna dos patrões, dos donos do hotel, que é o melhor dia, né? Quando é caprichada a sauna. Então ele veio ver. Mas a porta da sauna estava emperrada mesmo, tinha dilatado com aquela umidade muito grande da sauna, e aquela madeira tinha dilatado e tinha prendido. Ele empurrou com muita força, teve que fazer uma força grande para poder abrir a porta da sauna para sentir se estava precisando colocar mais lenha lá, porque a sauna é a lenha, né? E com isso ele se inclinou e ficou apoiado no portal da sauna. Quando ele puxou com toda a força a porta para poder fechar a porta, já que sabia que ela estava empenada, então toda a força, ele tinha colocado o dedo adiante, e o dedo médio dele foi amputado, toda a falangeta, essa, vamos dizer, a unha e mais outro tanto da unha amputado. Bom, a pancada foi tão violenta que ele não sentiu nada. Ele voltou lá para o bar do hotel, onde ele ia fazer uma caipirinha. Foi na hora que ia fazer a caipirinha que ele viu aquela sangueira toda e veio gritando. Foi aí que ele sentiu a dor. Enquanto a pancada foi tão forte que ele não sentiu absolutamente nada. Aí ele veio gritando lá. Quando chega lá, a dona Inês já tinha apanhado o dedo dele. E espantado com aquilo, né? E os gritos, aí que nós percebemos, porque quando ele cortou mesmo, ninguém percebeu. Aí ele vem e eu então mandei para o Dr. Roberto, o médico lá de Mauá, para dar uns pontos daquilo, porque lá pela distância seria impossível ele tentar um reimplante desse dedo, tudo em São Paulo, seria umas 5 horas para chegar lá, no Rio, 4 horas, não daria mais para reimplantar. Então, e ele mesmo não tinha interesse nisso. Aí o Dr. Roberto deu
para ele, deu analgésicos e tudo, e ele foi para casa, né? Mas quando chegou, já era meia-noite, a Inês, lá com o Amaro, vieram me buscar porque ele estava aos gritos. E eu, não tendo o que fazer, eu me lembrei da pirâmide, porque analgésico já tinha tomado tudo que tinha, não tinha o que acrescentar, né? Lá o doutor Roberto já tinha dado tudo que podia dar, né? Então eu peguei uma pirâmide de madeira que eu tinha em cima do armário, levei para lá, coloquei a pirâmide em cima da mesa, e de maneira que avançasse um pouco e que ele pudesse introduzir o dedo lá no foco de energia da pirâmide, que é o encontro dos 2 terços inferiores com o terço superior da pirâmide. Ali é o foco de energia. Eu já tinha experiência que minha mulher, quando esmagou o dedo num cofre, e eu fiz ela colocar o dedo embaixo da pirâmide, ela disse que a dor foi uma coisa terrível, mas em 1 minuto mais ou menos desapareceu totalmente a dor. Primeiro agrava tremendamente a dor, depois desaparece. Depois tive um outro senhor que era dono de uma farmácia, seu Nestor, lá de Jacarepaguá, e ele tinha explodido na mão dele uma cabeça de negro, numa festa junina. E o que valeu foi a pirâmide, mas aconteceu exatamente a mesma coisa que minha mulher. Quando meteu a mão ali, piorou tremendamente, mas só que ficaram assombrados que uma semana depois eles pensavam lá no Hospital Carlão, no Hospital dos Fontes, que ia ter que fazer plástica naquilo, tinha que fazer uma cirurgia reparadora, né? Mas não, houve uma cicatrização perfeita, uma coisa muito perfeita mesmo. Então, eu já sabendo desses 2 casos, eu falei com o Vieira: olha, quando você colocar o dedo vai aumentar a dor tremendamente, mas você aguenta porque passa. E não deu outra coisa, ele sentiu uma dor tremenda e depois, menos de 1 minuto, já não sentia mais nada. E disse a ele: agora você vai colocando, toda vez que começar a dor, você coloca no dedo e até passar isso. E essa pirâmide é uma pirâmide de madeira. É. Aí, tudo bem, ficou a coisa combinada assim. E quando chegou na outra semana, eu perguntei ao seu Vieira como é que ia a cicatrização do dedo. Ele disse: tá indo tudo bem, não sei o que. Eu fui em Resende, fizeram até uma radiografia lá e o dedo vai ficar assim mesmo. Bom, e eu esqueci aquilo, porque a finalidade era apenas aliviar a dor e até ajudar a cicatrização. Mas eu não tinha nenhuma pretensão que aquele dedo crescesse, coisa absurda. Então, passado 1 ano e meio, eu estou num domingo na sauna, quando o casal estava lá, voltou ao hotel, o casal com a criança, e o senhor teve a curiosidade, perguntou: e como é que ficou o dedo do senhor Vieira? Eu digo: ficou como era de ficar mesmo, ficou um coto de dedo, né? Ficou sem o dedo. Disse: mas eu queria ver como é que está. Bom, terminamos a sauna, fomos para o salão e para tomar nossa caipirinha, que nós sempre domingo tomamos nossa caipirinha. Então ele pediu a caipirinha e esse senhor disse para o senhor Vieira: senhor Vieira, vem cá, eu quero ver como é que ficou o seu dedo. Aí o senhor Vieira veio, estendeu as mãos e se nós não tivéssemos sentados, cairíamos, né? Porque quando olhamos estava perfeito o dedo dele, com unha perfeita. Só havia uma diferença. O dedo que tinha sido amputado estava mais ou menos meio centímetro menor do que o outro dedo da mão do outro lado. Também faz isso. Aí eu disse para o senhor Vieira: senhor Vieira, tem essa diferença. Ele disse: não, mas não vai ter não. Ele vai crescer e vai ficar igual. Eu digo: então para também depois de colocar o dedo aí debaixo da pirâmide para ele não crescer demais, né? E realmente, uns 3 ou 4 meses depois, o dedo estava igual. Tinha crescido esse meio centímetro, hoje está perfeito. E ele continuou colocando. Quando eu falei com ele, quando eu espantado com o fato do dedo ter crescido, né, eu disse para ele: mas senhor Vieira, o senhor, como é que isso cresceu assim? Ele disse: eu estou colocando o dedo até hoje lá. Quando o senhor disse que botando o dedo eu estava sentindo aquela dor terrível, que quando colocasse o dedo a dor ia aumentar e depois ela ia desaparecer, e aconteceu,
Eu achei que podia crescer, o dedo podia crescer. E eu continuei botando o dedo lá para ele crescer. Eu disse mesmo, mas o meu jamais cresceria, porque eu não acreditava nessa possibilidade. Eu não ia continuar colocando o dedo debaixo da pirâmide, nunca. Eu não ia nem acreditar na possibilidade do dedo crescer. Mas como ele acreditou, aconteceu, né? Então ele recriou, a partir do dedo energético, que seria do molde energético do dedo, ele recriou a parte física material do dedo. Na realidade, dentro das ideias haitianas, embora eu não acreditasse, depois desse caso agora eu tenho que acreditar, está dentro das ideias do Reich, porque o Reich considera essa energia como a fronteira entre a matéria viva e a matéria inanimada, vamos dizer, e a energia e a matéria, exatamente a fronteira. E ele tem a experiência Oranur 20, nesse livro, que ele conta quando se desenvolveram partículas com todas as características de matéria viva, inclusive de se organizar em colônias, em grupos, de se reproduzir, os bios, de pulsar e tudo, e a partir de energia pura, sem nada, energia sem massa. Então era possível perfeitamente, só que aquela experiência que eu tinha lido no livro, eu não tinha transposto para a possibilidade de essa energia, vamos dizer, no dedo, transformar a matéria, quer dizer, a matéria poder recompor o molde, o molde energético do dedo. Agora, o fato mais extraordinário que eu contei no livro, que eu acho que valia a pena, é a possibilidade de se provar que existem pessoas dotadas dessa capacidade de energia e que são usadas em determinados lugares. Isso aconteceu o seguinte: eu fui convidado para fazer uma palestra num centro espírita que tinha uma caixa orgânica. O diretor desse centro espírita, em Jacarepaguá, perto do campo de São Cristóvão, chama-se o Bom Samaritano, esse centro espírita. O diretor é meu cliente muitos anos, o presidente lá do centro espírita, muitos anos. Então ele me convidou para fazer uma palestra sobre o uso da caixa, mas o uso da caixa para doença, porque lá eles fazem tratamentos mediúnicos, com passes, aquela coisa. Então seria a caixa mais uma ajuda, né? Aí eu levei um aparelho que no momento estou em falta porque foi roubado, chama-se tobiscópio, um aparelho que os acupunturistas usam para localizar os pontos de acupuntura, tobiscópio. Então eu fiz o seguinte: eu peguei 2 bastões, eu fiquei com um bastão na mão direita, na minha mão esquerda, e dei a mão para outras pessoas, né? Fizemos uma corrente de 40 pessoas. E o senhor José, presidente lá do Centro Espírita, pegou com a mão direita outro bastão e deu a mão para os outros. E esses 2 bastões tinham um eletrodo aqui ligado ao tobiscópio, fechando o circuito. Quando todas as pessoas seguraram, fizeram o círculo, imediatamente o aparelho começou a emitir um sinal luminoso, a piscar e apitar. Ele tem um sinal auditivo e luminoso, assim como, e com a luz piscando igual como dessa aí do aparelho que está assim mesmo. Bom, aí eu mandei que cada um fosse soltando a mão, começando pelo meu lado direito. Eu disse: olha, primeiro solte a mão. Imediatamente o aparelho parava. Segundo, soltou a mão. Terceiro, cada um que soltava a mão, cortando a corrente, o aparelho parava de registrar a energia, né? Quando chegou no quinto, que chamava-se Jerônimo, ele soltou a mão e não parou de apitar. Aí eu mandei que ele desse um passo para trás. Não parou. Segundo passo para trás. Não parou. Quando ele foi mais um pouquinho para trás, parou. Então eu estabeleci exatamente o campo de energia dele. Quando chegava fiz ele andar para trás e para diante mais de 50 vezes, estabelecendo um ponto exato em que ele
fechava o circuito. A corrente dele, a aura dele... Passava, fazia isso tudo. E aí continuei mandando que soltasse as mãos, até que aconteceu outro, mas que apenas soltando as mãos continuava a campa, mas com meio passo já não dava mais. E mais um terceiro idêntico, só o Jerônimo é que dava esse campo todo. Quando terminou, o senhor José, presidente do Centro Espírita, disse: olha, doutor Moura, o senhor acabou de detectar os 3 melhores médiuns de cura que eu tenho aqui no Centro Espírita. O melhor de todos é o Jerônimo. E os outros 2 são esses que também, sem dar as mãos, continuavam a passar energia. Quer dizer, era uma coisa real. Não era uma fantasia, uma sugestão. Aquelas pessoas eram dotadas de um poder paranormal, de um campo energético que produzia as curas de erisipela. Quer dizer, não era nada de dizer sugestão a cura de erisipela, não. Simplesmente o nível de energia, subiu muito o nível de energia, e o micro-organismo, como essa energia flui do potencial mais alto para o mais baixo, então, quer dizer, do mais baixo para o mais alto, como o estafilococo é mais baixo, quando o nível de energia aumentava da pele, ele não podia mais produzir doença, então curava, né? Então ele curava não é por sugestão do paciente pela tal rezadeira ou que dê passes magnéticos, nada disso, não. Os passes mediúnicos, não. E essas pessoas são dotadas desse poder. E eu pude comprovar com um aparelho eletrônico. Quer dizer, não é uma coisa que tirou qualquer dúvida. Ali era um aparelho eletrônico registrando essa capacidade que eles tinham de ter um campo de energia grande. E por isso que eram dotados dessa capacidade de cura. Esse método foi, vamos dizer, quem descobriu foi um professor da Universidade de Paris, da Sorbonne, o professor Sicard. Foi ele o descobridor em 1912. Mas ele não descobriu o mecanismo de ação, ele descobriu apenas empiricamente que aquilo funcionava, infecções, tudo isso. Aí, depois, o professor Jesse Teixeira, em 1939, é um famoso cirurgião de tórax, que é considerado um dos melhores cirurgiões hoje, os melhores do mundo, né? Está velhinho agora, mas chegou a ser os melhores do mundo. Então, o professor Jesse Teixeira resolveu estudar o mecanismo. Ele descobriu o mecanismo e o trabalho dele foi premiado pela Academia Nacional de Medicina. Foi o maior prêmio do ano, 39, quando ele fez. Em 150 casos que ele operou, ele teve 0% de infecções pós-operatórias. 0. Nenhum cirurgião no mundo teve. Sem uso de antibióticos, sem nada. Ele aplicava hemoterapia quando? Antes da operação? Antes da operação, quando o indivíduo já estava na mesa de operação, anestesiado, tirava 20 centímetros, dava 10 em cada glúteo. E 3 dias depois repetia a dose. Né? Depois do doente já no quarto, recuperação. E não havia infecção pós-operatória. Nenhuma. Nada. 0% de infecções. Sem uso de nenhum antibiótico. Depois é que nós começamos, fui eu mesmo que apliquei, eu combinei um trabalho do Jesse Teixeira com outro trabalho do professor Ricardo Veronese, professor que é imunologista, professor de imunologia da Universidade de Santos. Então, no trabalho do Ricardo Veronese, combinado com o Jesse Teixeira, em que o Ricardo Veronese descrevia tudo que um macrófago, que o Jesse Teixeira chamava de monócito, porque no sangue, quando você faz um hemograma, parece monócito, mas quando ele vai para os tecidos, chama macrófago. Então, o macrófago tem as funções mais variadas, por exemplo, evita coagulação, evita e elimina coagulações intravasculares, então serve em trombose, infarto. Elimina colesterol, baixa o nível de colesterol, evita a aterosclerose. Elimina os hormônios, os esteroides, então é usado no acne juvenil, dá ótimo resultado.
Ele elimina os complexos imunes, que são o que ocorre nessas doenças, que são lúpus, esclerodermia, todas as doenças autoimunes, todos os complexos imunes. Então ele elimina também isso. E elimina as drogas tóxicas todas, as toxinas todas que tem no organismo. Então, quer dizer, é uma verdadeira limpeza, faz o conluve do organismo. É uma macrófago. E quando a gente faz a autoimunoterapia, tirou o sangue da veia e já está aplicado no músculo, o que o Jesse Teixeira descobriu é que colocando na pele da coxa uma substância irritante, chama Tantalho, e contando antes essa quantidade de macrófago, dava 5%. A partir do momento aplicado a autoimunoterapia, o macrófago aumenta e chega no fim de 8 horas a 22%, o número de macrófagos. E dura 5 dias em torno de 20%. Do 5º ao 7º dia, vai caindo e chega aos 5% no 7º dia. Quando termina, e ele fez experiências com animais em que ele injetava, quando terminava, chegava aos 5%, podia abrir o lugar onde tinha aplicado o sangue, não tinha mais sangue nenhum. É quando terminou a rejeição do sangue. Quer dizer, na realidade, era um mecanismo de rejeição, de eliminação do sangue. Quer dizer, o sistema imunológico é ativado para rejeitar o sangue que funciona como um corpo estranho. Simplesmente isso. Coisa de uma simplicidade total. Mas faz milagres, absolutamente milagres. Você consegue cura de doenças absolutamente incuráveis. Olha, eu tenho uma senhora, esclerose múltipla, ela frequenta lá meu consultório, Dona Maria Augusta, desde 87. Quando foi colocado lá a caixa orgânica no Marechal Rondon, 87, há 6 anos, foi quando ela já estava sem levantar os pés, andava arrastando os pés no chão. O marido dela tinha que carregá-la no colo para levar para a caixa orgânica de Marechal Rondon. Hoje, ela vai no meu consultório, sobe escadas, tá? Toma ônibus, é de casa, toda semana, 2 dias. Amanhã é o dia dela estar lá no meu consultório, para ir para a caixa orgânica. Esse doutor da homeopatia que me encaminhou para lá, né? Aí eu comecei a frequentar a caixa e fui me sentindo melhor 2 meses depois que eu fui vendo o resultado, né? Porque para eu entrar, meu filho me trazia no carro, né? Então, para eu poder subir no carro, entrar no carro, eu tinha que segurar a perna, que eu não tinha força, né? Então foi assim durante uns 2 meses. Depois, quando foi um dia, sem eu menos, nem percebia, né? Aí ele foi, eu entrei sem botar a perna, sem segurar, né? Ele foi e falou assim: ih, mas como é que ela está metida? Não segura mais a perna para entrar no carro. É mesmo? Eu nem tinha percebido, né? Aí eu fui, tornei, saí do carro e fiz a mesma coisa, né? Aí que eu vi que eu estava ficando melhor, a perna, né? Firme, né? Não, medicação não existe para essa doença. Não existe, é só a caixa mesmo e a autohemoterapia. Que não existe medicação. O meu médico, quando diagnosticou, ele falou: Dona Augusta, para a senhora não tem remédio. Não existe remédio, a medicina ainda não tem remédio para o seu caso. O caso da senhora, a tendência da senhora é uma bengala e daí uns anos, daí uns 6, 7 anos, uma cadeira de rodas. A não ser que a doença da senhora se estacione. E justamente ela estacionou e daí para frente veio só a melhorar de acordo com o tratamento que eu vim fazendo na caixa. Porque de outra forma não tinha mesmo remédio, não existe. Eu não tomo remédio. E não existe. Só aqui eu venho só aqui mesmo na caixa e a autohemoterapia que o doutor Luiz faz em mim. Porque não existe um remédio para essa doença. Entendeu? E a fé, né? Muita fé, gente. Mas é incrível. Olha, é incrível o que eu consegui. Eu lá em Mauá, por causa desses casos, a Marli lá, uma doença
que não se sabe nem se é autoimune, que chama-se púrpura trombocitopênica. Nome bonito, né? Quer dizer, as plaquetas são destruídas ainda muito jovens e o organismo não tem condições de substituir. Essa moça, ela começou a sangrar por todo lado, né? E então o médico que estava de Mauá, nesse tempo, que era o Dr. Roberto, mandou ela para Resende. Chegou em Resende, eles viram que ela ia morrer lá, mandaram ela para Volta Redonda. Chegou em Volta Redonda, o hematologista descobriu qual era o problema dela e começou a usar cortisona em doses brutais, quer dizer, Meticortem 100 mg por dia para conseguir frear aquela destruição das plaquetas. E ela, realmente as plaquetas que eram 10 mil, subiram, foram para 200 mil, parou a hemorragia, não teve mais nada. E durou, o efeito, a cortisona durou 7 meses. No fim de 7 meses, 100 mg de Meticortem por dia não valiam mais nada. Começou a plaqueta a cair de novo. Aí eles usaram o que chama um remédio que se usa para câncer, que se chama Enduxan, é um citostático. Conseguiu produzir efeito 2 meses. No fim de 2 meses, não funcionou mais. Aí decidiram que só a solução era tirar o baço, porque essas plaquetas são mortas no baço. Aí ela decidiu não tirar o baço. Tinha uma criança pequenininha ainda, muito jovem, disse, não vou me submeter a uma cirurgia dessa, então não vou. E decidiu morrer, né? Foi lá para Mauá. Eu mandei ela usar a caixa orgânica, porque aumenta a resistência das plaquetas, a vitalidade dessas plaquetas, como aumentaria o glóbulo vermelho. E fazia autoimunoterapia para desviar a agressão imunológica, e com uma finalidade de desvio. Quer dizer, enquanto ele está ocupado lá com o sangue, está esquecendo lá as plaquetas, né? Bom, resultado, acabou. Isso já faz uns 6 anos, não precisou tirar baço nenhum, nunca mais teve que tomar remédio nenhum, depois disso já teve outro filho. Quer dizer, então isso fez acontecer, esses casos são assim, lendários, né? Ficaram uma coisa assim. Por isso que eu estou lá, eu vou lá, não vou para trabalhar, eu vou para cuidar de horta, que eu gosto de plantar e tudo. Vem gente de Resende lá, de Volta Redonda, de Cruzeiro, gente. Porque, por causa do uso dessa medicina alternativa. Aí a Maura, que sofreu picada de uma aranha armadeira, e que ia ser amputada a perna dela. Chegou a estar em cima de uma mesa de operações para amputar a perna. E na Santa Casa da Misericórdia de Resende. Ela se recusou a amputar a perna, e lá em Mauá, com a autoimunoterapia, a caixa orgânica, a gangrena da perna curou e ela está hoje perfeita, com a perna dela perfeita. Recurso muito bom, né, de terapêutico para muitas e muitas doenças, né? Porque a supressão de carnes vermelhas e tudo dá chance do sistema imunológico se tornar muito mais atuante, porque as gorduras ocupam, que contidas nas carnes, ocupam os macrófagos. É essa a razão de que quem sofre, por exemplo, de acne juvenil, ele não pode comer chocolate, né, e comer nada gorduroso, porque amendoim, tudo que tenha muito óleo, porque o macrófago não está dando conta dos hormônios. Quer dizer, a razão do acne juvenil é a pique hormonal, ao mesmo tempo que os estafilococos na pele vão tomando conta. Bom, se a dieta for só de legumes, a cura vai ser muito mais rápida, porque o macrófago vai ficar todo concentrado e aumentado pela autohemoterapia quadruplicado, vai ficar todo ele concentrado contra os hormônios em excesso, o estrogênio em excesso e os estafilococos, que é o causador das espinhas. Então, realmente, eu acredito que a razão do cultivurismo dar bom resultado é que ele libera o sistema
imunológico para a ação toda sobre a causa da doença. Vamos dizer que seja uma causa infecciosa e tudo, então ele libera até mesmo células anormais, no caso de células cancerosas. O cloridivorismo pode dar resultado também em câncer. Mas não tem nada a ver com essa descoberta. Foi um médico sueco que descobriu isso. E ainda existem clínicas na Europa em que se pratica o cloridivorismo, que é usado como forma terapêutica. Teve muito em voga isso, já usou-se muito o cloridivorismo como um recurso para tratamento de doenças chamadas de incuráveis. O impetigo é uma infecção estafilocócica também, de pele estafilocócica. O melhor tratamento para impetigo que existe é a autohemoterapia. Nada melhor do que a autohemoterapia. É praticamente milagroso, é uma coisa que resolve rapidamente o impetigo, não tem nenhum problema. A autohemoterapia. Agora, em criança, o único problema é pegar a via de criança, a dificuldade disso. Aí, no caso, fazendo todos os exames para comprovar que o adulto não tenha nada doença transmissível pelo sangue, a gente pode fazer o que chama heterohemoterapia, usar o sangue, por exemplo, da mãe da criança, desde que não tenha hepatite, não tenha AIDS, não tenha nada, e aplicar na criança. Não tem nenhum problema quanto ao tipo sanguíneo nem fator RH. Não há necessidade de ser idêntico à da criança. Não, porque o sangue é aplicado na criança por via intramuscular, então não há risco nenhum de incompatibilidade de sangue. O único cuidado a ter é com doenças infecciosas, possa ver. Essa doente foi a coisa mais fantástica. Em 76, no dia 10 de setembro de 76, eu era chefe da clínica médica lá no Cardoso Fonte. Não entendia nada de esclerodermia, nunca tinha visto um caso. E a dermatologista da consultora nossa, tem consultório aqui na Praça Santos Pena, a doutora Rícia Álvares Florião, que fez o diagnóstico, biópsias de vários lugares. E aí o caso foi apresentado numa aula, né? Nós tínhamos toda segunda-feira uma aula, né, que a gente discutia. Quando terminou, a paciente em cadeira de rodas, que não se mexia mais, não podia mais andar. Quando terminou, e chegou o momento de dizer o que era para ser feito pelo paciente, eu disse para levar a doente, né, vai embora. Eu ia na frente da doente fazer aquela pergunta. Aí quando a doente saiu, eu perguntei para a Rícia: ô Rícia, tudo bem, você fez um sucesso aí pela ciência, eu aprendi muito, ninguém aqui sabia nada sobre esclerodermia, agora todo mundo sabe como Deus está raro. Agora ela está igual um pedaço de pau aí, um pedaço de madeira. Agora me diga uma coisa, o que você tem a fazer pela doente? Pela ciência você já fez, o que você tem para fazer pela doente? Ela disse assim: nada, praticamente nada. Eu estive, você sabe, até maio, isso foi em setembro de 75, até maio eu estava nos Estados Unidos, na melhor clínica dermatológica que existe lá, e lá havia uma enfermaria que era um depósito de esclerodérmicos. Entravam lá para esperar morrer só para a gente aliviar. Então não tem nada a fazer. Digo isso, se eu te pedir doente, você me entrega a doente para eu tentar fazer um tratamento nela? E ela riu. Ela fala comigo, porque lá eu dava toda a liberdade. Eu, embora fosse chefe, eu dava tudo. E ela, por metade da minha idade, eu digo: ela disse: se eu lá nos Estados Unidos, na melhor clínica, não tinha que fazer nada, eles não faziam absolutamente nada, como é que o senhor quer fazer? Eu digo: não, é que eu tive uma ideia. Pode ser que a ideia funcione. Eu disse, e não tem perigo nenhum essa ideia. É o seguinte: eu sei que isso aí é uma doença autoimune, você agora nos explicou. É uma autoagressão. Se eu desviar essa agressão para outros lugares, ela pode melhorar. E pode até se curar.
Ele disse, como vai desviar? Eu disse, bom, eu vou buscar o trabalho do Gerson Teixeira, esse trabalho. Vou ler para vocês aqui, fui em casa, ganhei o trabalho. E aí vocês vão ver que tem lógica, perfeitamente lógica, não é? Isso não existe escrito, ninguém sabe isso até hoje. Mas eu estou deduzindo essa possibilidade. Quer dizer, em vez de atacar a pele, as articulações, o esôfago, que ela já só podia tomar líquido, não passar mais nada, só líquido, tudo, e estava toda dura assim, braços e pernas, numa angulação quase 90 graus, já não podia andar. Se eu fizer desviar essa agressão para o sangue, eu vou aplicar em 4 lugares diferentes. Por isso que eu digo que aí precisa, dependendo da gravidade. Então eu tirei 20 centímetros e dava 5 em cada braço e 5 em cada nádega. Quer dizer, a finalidade não era os 20 num lugar, era guerrilha, atacar por todos os lados. Bom, dito isso, parece impossível. Isso foi no dia 10 de setembro de 76, que eu comecei o tratamento, e eu fiz com as minhas mãos, dentro da clínica médica do hospital, em que eu é que era o aplicador. Eu fazia a aplicação no leito ali. Diário? Não, de 3 em 3 dias. 3 em 3 dias eu fiz. Eu precisava um tratamento maciço. No dia 10 de outubro, essa doente saiu andando do hospital. Andando. Depois de 8 meses de maca. Andando. E depois de um ano, eu aí, na ilusão, né? Nessa época eu ainda tinha muitas ilusões, eu resolvi, porque eu tinha feito, veja bem, uma documentação fotográfica antes de começar o tratamento. Eu tinha tudo como ela era. Eu tinha feito todo esse tratamento dentro de um hospital público, à vista dos colegas, em que eu era o chefe da clínica médica. Todo mundo acompanhava aquilo. Eu tinha um resultado, um exame histopatológico, anatomopatológico, comprovando a doença, com uma dermatologista que tinha sido residente médica nos Estados Unidos, tinha vindo de lá, com PhD, daquela cobra mesmo. Então eu tinha tudo ali para fazer um trabalho que era irretorquível, não tinha ninguém que pudesse botar defeito nesse trabalho, não tinha condição, porque estava dentro do hospital público, toda a testemunha de todo mundo ali, todo mundo assistindo, e num caso de doença incurável e incurável nas melhores clínicas do mundo, não é nada. Um ano depois, já a doente andando a contar, vida normal, trabalhando com dona de casa. Bom, quando ela já devia estar igual um pedaço de madeira, né? Cada vez pior. Aí, surgiu em maio, todo ano tem um concurso, Roche Hospital da Aeronáutica. E eu entrei nesse concurso e mandei esse trabalho. Esse trabalho era de a base do trabalho era originalidade. O trabalho mais original é que seria premiado. Minha surpresa, quando eu mandei isso tudo, comprovado, feito dentro do hospital, tudo, quer dizer, não é no meu consultório, à vista de todo mundo, uma doença que não se curava, não. O trabalho não foi publicado, e o trabalho publicado e premiado foi o efeito da poluição nos escolares da Grande São Paulo, de Erval Pina Ribeiro. Eu estou conseguindo a coisa assim, não via órgãos de divulgação que poderia ter um efeito multiplicador enorme. Por exemplo, eu tenho trabalho até publicado, eu trato de asma bronca, tenho curado um horror de pessoas. Eu fui cirurgião há 20 anos e por causa de uma rinite eu tive que descobrir, e foram os argentinos que descobriram isso. Eu apliquei um método argentino, quer dizer, foi um professor da Universidade de Buenos Aires, o professor Pablo Barnaro, que escreveu esse trabalho num livro de vitaminas, ele usando as vitaminas, fazendo experiências com doses crescentes de vitaminas. Ele descobriu que a vitamina B2, a riboflavina, em altas doses, inibia o mais grave dos choques alérgicos, que chama choque anafilático, nos cobaios. Então, dando doses maciças no cobaio,
o cobaio sensibilizado com a clara de ovo, a albumina de ovo, primeira aplicação, uma segunda dando 15, 20 dias de intervalo, havia memorização do antígeno, né? Então havia o choque. Todas as cobaias que recebiam a segunda dose da albumina de ovo morriam em choque anafilático, em asfixia. Aí, dando altas doses de riboflavina, foi a única vitamina, a cobaia já não morria. E ele registrou isso no livro dele, foi a editora Ateneu, o livro chama-se Vitamina, e do professor Pablo Barlaro, professor de universidade, da Universidade de Buenos Aires, toda a Faculdade de Medicina de Buenos Aires. Então eu usei aquilo. Eu sofria de uma rinite tremenda. Agora veja, quando comecei a tomar os comprimidos de riboflavin, que era do laboratório Abbott, até chegar aos 80 miligramas. Quando cheguei a 80 miligramas, minha rinite cessou. Foi um sucesso. Aí estabeleci a dosagem e tal. E aí começou outras pessoas, uma gente, quantidade, pingando remédio sem parar no nariz, outros com crise de asma. Comecei a dar isso. Sabe o que aconteceu? O laboratório Abbott retirou o produto. Porque diminuía a venda de outros todos, né, que usavam para aquilo e que não curavam coisa nenhuma. Então retirou o produto. Aí eu tive que fazer, durante anos, ela que é farmacêutica, fazia as cápsulas, anos e anos e anos, para eu tratar dos meus doentes com matraia hoje. Só que agora já não faço mais. Agora quem faz essas farmácias de manipulação, e eu tenho uma quantidade enorme de pessoas que eu tratei, que já curei a unidade, não quero nem trabalhar e tenho que trabalhar uma quantidade enorme de tempo, mas tudo. E, no entanto, foi uma descoberta de um professor da Universidade de Buenos Aires, que eu apliquei em ser humano. Ele só fez esse cobaia, mas eu sabia que eu estava usando uma vitamina sem nenhuma contraindicação, não tinha risco algum. Então eu fiz. Quem foi o primeiro cobaia? Fui eu mesmo, humano, fui eu mesmo, na minha rinite. E fiquei tão entusiasmado com aquilo que deixei a cirurgia, porque a cirurgia, o que eu fazia, os outros podiam fazer. E esse eu tinha descoberto algo que ninguém podia. Aí eu, nessa época, eu era presidente do INPS, né, 70, e as revistas médicas, aí eles me respeitaram. Então resolveram publicar. Meu trabalho foi publicado em 2 revistas médicas. Revista Brasileira de Medicina e Jornal Brasileiro de Medicina. Foi um sucesso. No Brasil inteiro me pediam um remédio, foi um sucesso mesmo. Primeiro, acreditar na sua cura, porque se não acreditar, não tem condição. Quer dizer, primeiro é lutar por isso. Segundo, evitar tudo aquilo que contrai o organismo. Então, evitar todos os adoecimentos possíveis, tudo que puder, se tornar o mais otimista possível, quer dizer, olhar a vida por um ângulo todo positivo só. E na alimentação, se possível, fazer o crudivorismo, quer dizer, tudo cru, tudo alimentos crus, evitando tudo que seja cozido, no máximo de legumes, de verduras, no máximo de frutas, legumes, verduras e o mínimo de alimentos cozidos, de carnes e coisas assim. Realmente tem um caso, até indo além do possível, né? Era um caso de um dentista que contraiu AIDS profissionalmente, trabalhando, não faz parte de grupo de risco, nada, quer dizer, ele é do grupo de risco por ser dentista, mas não é homossexual, não é nem hemofílico, não contraiu, a não ser pelo contato direto com a boca dos pacientes que ele tratava e que ele não usava máscara. Esse rapaz, durante 2 anos, ele esteve com o vírus HIV positivo. Ele não desenvolveu sintomas, ele construiu uma caixa orgânica para ele e fazia autohemoterapia e uso da caixa orgânica. No dia 15 de dezembro de 92, né,
Ele me telefonou dizendo que tinha uma grande notícia para dar, uma boa surpresa, mas que ele queria confirmar. E 15 dias depois ele chegou com a confirmação, tendo repetido todos os exames, que o vírus tinha se tornado negativo, não existia mais o vírus dele. E isto confirmado com... E para mais segurança, o laboratório que tinha feito os primeiros exames que deram positivo, esse laboratório tinha conservado as amostras de sangue dele anteriores e realmente confirmaram que era positivo. E na repetição, depois desse prazo, de que a partir de 15 de dezembro de 92 estava negativo. A caixa, como é que ele usava a caixa? Usava a caixa todo dia, meia hora por dia, a caixa, e fazia autohemoterapia toda semana, com 10 centímetros cúbicos de sangue, tirava da veia e injetava no músculo. E não fez mais nenhum outro tratamento. Nada. O que determina a dosagem no caso da autohemoterapia? É a gravidade do problema, né? Se for um problema mais grave, a gente aumenta a dose. Se é um problema mais simples, a gente reduz para 5 centímetros. Não há necessidade de doses elevadas quando o problema é menos grave. A maioria dos pacientes que usou a caixa orgânica não. Eles estão assintomáticos, estão vivendo bem, sem sintomas, mas o vírus sempre presente. O único caso do vírus ter desaparecido foi esse caso desse dentista. Ah, sim, e tenho certeza que ajuda muito, porque, como eu expliquei, vamos dizer, a bioenergética acrescenta um recurso a mais na imunoterapia, porque a primeira fase da reação contra o micróbio é a congestão local, quer dizer, o sangue afluir para o local, produzindo o que chama o processo inflamatório, visando com isso energizar a área e tornar desfavorável para o micro-organismo, seja qual for ele. Bom, com a bioenergética nós elevamos o potencial energético do organismo do aidético, e o vírus, embora sendo intracelular, embora habitando dentro da célula, ele não se prolifera com a mesma facilidade, ele não consegue, a célula fica menos debilitada, ele não consegue destruir essas células com a mesma facilidade. Então a caixa orgânica já tem usado até em casos de AIDS e tem dado muito bom resultado. Agora, o cuidado mesmo é não haver abuso. Havia um exagero de tempo de uso desses aparelhos, porque o excesso também de energia acaba produzindo sintomas desagradáveis. Eu mesmo contei que eu, em vez de usar a caixa meia hora por dia, eu passei a usar 1 hora. Chegou um momento que eu passei a ter uma falta de ar, uma dispneia, que só melhorava eu fazendo esforço, correndo. Em vez de piorar com a corrida, ela melhorava com uma corrida. Eu tinha que sair do automóvel se eu estivesse dirigindo, subir uma rampa, correr, passava na mesma hora o mal-estar da falta de ar. Por quê? Porque eu tinha acumulado uma carga tão grande de energia que eu tinha que dispersar essa energia para não sentir a falta de ar, que era consequente a não haver necessidade de respirar tanto, quer dizer, a respiração se tornava mais superficial, por não haver necessidade. E aí eu tinha que consumir oxigênio, fazendo esforço para voltar à respiração normal. Quer dizer, fazendo exatamente o contrário do que deveria acontecer, né? Quer dizer, que o esforço deveria aumentar a falta de ar. Era exatamente o esforço que diminuía a falta de ar, que fazia desaparecer a sensação de falta de ar. Não era uma falta de ar por falta de oxigênio, era uma sensação de falta de ar por falta de movimento de subida e descida do diafragma. Ficou paralisado, né? Pelo excesso de energia. Então,
também a dose excessiva não é que produziu prejuízos, apenas obriga a pessoa a parar, né? E cada um sente a dosagem. Eu, por exemplo, lá em Visconde de Mauá, que eu tomo banho de cachoeira, que com aquela cachoeira eu ativo muito a energia da pele, né? Trazendo sangue para a pele, eu ativo energia. Além disso, a água de cachoeira é uma água que, devido à grande carga energética, quer dizer, a grande mistura de ar na água, aumenta o seu nível de energia. Além disso, eu tomo a água toda que eu bebo lá, é da caixa orgânica. Eu bebo vinho da caixa orgânica. Então lá eu não sinto. E, além disso, eu estou a 1.300 metros de altitude, onde o nível de energia é muito maior. E aí eu não sinto a necessidade de uso da caixa. Nas alergias, de modo geral, eu faço autoimunoterapia. E tenho tido excelentes resultados. E agora, por exemplo, hoje no consultório tive uma paciente que tinha artrite reumatoide, já se locomovia com muita dificuldade, e agora está andando perfeitamente, está tudo normal com a autoimunoterapia. Um ótimo resultado mesmo. Agora já ela trouxe uma amiga e vai fazer uma caixa orgânica também, já que a doença sendo psicossomática, autoimune, né, a artrite reumatoide, em que o psíquico influi muito no corpo, no somático, a caixa orgânica vai ter um efeito muito bom, porque vai relaxar, vai colocar a paciente numa condição de receptiva até para os tratamentos que se usa, né? No herpes, por exemplo, na herpes zoster, eu tive experiência muito boa com o gerador Atom, reduzindo o prazo de cura do herpes zoster muito rápido, que é um vírus, né? E foi excelente o resultado. E também num caso de uma osteomielite do punho de uma moça que era, nessa época, trabalhava no INPS, e ela era farmacêutica e ela trabalhava no setor de medicina, chama de projetos especiais, que eu trabalhava nisso. E ela começou o punho dela, que tinha sido lesado num acidente de automóvel 8 anos atrás, sem que houvesse nenhuma ferida, nada. Quando houve o pai dela morreu, quer dizer, quando ela entrou em depressão por causa da morte do pai, o punho começou a inchar e ela fez uma radiografia. A radiografia foi compatível com osteomielite. Então foi marcado uma curetagem do punho, dos ossos do punho, né? Hoje eu não recordo de que lado, de que mão era. Mas quando estava já decidido isso, marcado inclusive o dia da internação, foi pedido pelo ortopedista que a havia operado 8 anos antes, que foi pedido os exames todos para ela poder se internar e fazer aquela curetagem. Eu então consegui uma placa para ela, de Atom, do gerador Atom, e mandei ela colocar, ela não dormia há dias, e mandei ela colocar no punho aquela placa. A esperança que eu tinha de cura é que o punho é uma articulação delgada, porque essa energia é uma energia orgânica, uma energia de comprimento de onda longo, é de baixa penetração, ela não penetra em grande profundidade. Mas como a lesão no punho era bem superficial, porque o punho é bem delgado, né? Não seria o caso se fosse na coxa, vamos dizer, uma massa muscular muito grande. Eu então achava que era possível. E ela começou a colocar a placa e teve logo melhora, e isso começou numa quinta-feira. Na sexta já conseguiu dormir, sábado começou a desinchar, domingo ela já não sentia nada, e na segunda, quando ela foi na casa de saúde onde ela ia ser internada, ela teve a surpresa de a radiografia, o cirurgião que ia operá-la
disse, não, em vista do que houve, vamos radiografar de novo para ver se há necessidade ou não da cirurgia. E ele radiografou de novo e disse, não há mais necessidade nenhuma de cirurgia. Porque tudo que aumentar o nível de energia produz relaxamento muscular. E a dor ocorre em função de compressão de nervos devido à contratura muscular. A dor é sempre contratura. A velha história que sempre o povo, a sabedoria popular, quando coloca a bolsa quente nos lugares onde dói, é certa, certíssima, porque produz o relaxamento, e o relaxamento produz, vamos dizer, uma diminuição da dor, porque os nervos que estão comprimidos pela contratura passam a ficar soltos, deixam de sofrer a compressão, e aí vem o alívio da dor. Então o aquecimento, tudo que produz dilatação vascular e o aquecimento produz dilatação, cede à dor. Ao contrário, o frio, o gelo, a anoxia, a falta de oxigênio nos tecidos pelo congelamento produz dor, e dor intensa. Porque a energia, na ponta da energia, ela sai pela ponta dos dedos. O grande emissor de energia são as mãos e os olhos. Como a energia não estava sendo drenada, ela ficou estagnada, uma energia doente. Daí a razão do dedo ir tomando a forma de garra e fechando a mão, em forma de garra. Com a drenagem da energia, dessa energia doente, que o Reich chamava de DOR, Deadly Organ Energy, ele chamava a drenagem para a água, automaticamente vinha para o local uma energia saudável. Saía doente para a água e era substituída por uma energia saudável, que produzia então o relaxamento da musculatura, e o nervo que estava sofrendo compressão deixava de estar comprimido, e havia melhora, como houve simplesmente nem melhora, houve a cura mesmo da neurite. Quando a energia está estagnada, parada, é quando cabe a drenagem de energia. O bom seria se drenar essa energia, jogando lá para a água, e depois colocar energia saudável no lugar. Esse que seria o ideal. A ansiedade é um pouco diferente da angústia. Uma angústia é a falta mesmo de energia. É o bloqueio total da circulação de energia, né, que leva à depressão. A ansiedade é a falta de descarga, gerando uma dificuldade de carga de energia. Quer dizer, a angústia ainda é pior ainda do que a própria ansiedade. A ansiedade é um estágio em que o bloqueio não é... A energia ainda pode circular, enquanto que na angústia há um verdadeiro fechamento, é um anel, são os anéis que chamam, que o Reich descreveu, os vários anéis que nós temos e que bloqueiam a passagem de energia. Então, seja o anel ao nível do pescoço, tem um ao nível do abdômen, do diafragma, anel genital, são vários anéis que nós temos. Até ao nível da vista nós temos também bloqueio também de energia. Anel, aqui temos ao nível das mandíbulas, nós temos outro anel. Então a circulação de energia que deveria fluir, essa energia fluindo no corpo, pela face ventral, descendo pela ventral e subindo pelo dorso, fazendo essa circulação contínua, ela fica bloqueada. E bloqueada causa doença. É o bloqueio de energia. Os acupunturistas corrigem esse bloqueio através da colocação de agulhas nos pontos de condensação de energia, fazendo ela fluir, né? E aí conseguem a cura do paciente, ou pelo menos o alívio do paciente com as agulhas, né, de acupuntura. E outros usam até os dedos, né, com doim, que dá resultado também. Sedação seria
com pressão contínua para que aquela energia bloqueada volte de novo a fluir, né? E a sedação e a tonificação, pressão descontínua, é para tonificar os pontos que estão com falta de energia. Se puder colocar no sol, melhor, para carregar, para ela ficar mais... Porque ela, na realidade, se autocarrega, porque por fora sendo matéria orgânica, que é algodão, ela tende a captar a energia que está no ar. Ela, em qualquer lugar que ela se encontrar, desde que ela esteja ao ar livre, em contato com o ar, ela se carrega. Agora, o sol ainda incorpora mais energia ainda, quer dizer, a carga será maior no sol, né, se ela receber sol. Aí, como a manta orgânica também, sempre o sol é que por isso que as horas na caixa orgânica, que o nível de energia é mais alto, é de 8 às 16 horas. É quando o nível de energia chega ao máximo. E depois ele tende a diminuir. Quando o sol desaparece, vai diminuindo, e na madrugada é quando o nível de energia é menor de todos. Agora, o que não se pode usar é quando cai tempestade elétrica, porque aí a qualidade da energia se torna ruim. Aí a DOR é a energia que, em vez de ser azul, passa a ser avermelhada. E em vez de ser de polaridade negativa, que é saudável, passa a ser positiva. E em vez de circular de oeste para leste, ela circula de leste para oeste. E houve uma vez que eu tive a impressão, estava vendo as centelhas. É quando houve um período muito seco e a umidade caiu a níveis muito baixos, aí é que se percebe, porque quando o nível de umidade é alto, e é por isso que o Reich via bem essas partículas no hemisfério norte, no lugar que era seco, e aqui nós temos muito mais dificuldade de vê-las, é por causa da umidade. Agora, como teve um período muito seco, não me recordo ainda mais onde foi, mas eu cheguei a ver aquelas fagulhas azuis, mas depois não vi mais. Então, vi uma vez que coincidiu com um período muito grande sem chuva, e muito seco o ar. O fumo tem dois prejuízos. Um é o alcatrão, que é o mais grave de tudo, devido ao efeito cancerígeno do alcatrão, que é produzido pela queima do papel do cigarro. Queima do papel, é o papel. Por exemplo, quem não puder deixar de fumar e substituir o cigarro pelo charuto ou pelo cachimbo, já está fazendo um benefício à sua saúde. Porque o pior prejuízo do cigarro é o papel. O efeito cancerígeno do cigarro é a queima do papel, o alcatrão produzido na queima do papel do cigarro. Agora, já a nicotina, que é do próprio tabaco, o efeito dela é muito menos nocivo. O que tem vamos dizer, é a nicotina que cria dependência ao cigarro, ao fumo, de modo geral, porque a nicotina é um alcaloide, como são esses tóxicos que viciam, que criam dependência. A nicotina cria dependência por ser um alcaloide e impregnar o sistema nervoso. Daí a necessidade do fumante de continuar a fumar, mesmo quando o fumante quer deixar de fumar, ele luta muito devido à dependência criada pela nicotina, que é o alcaloide. Não é o papel do cigarro que vicia ninguém, a queima do papel. Esse não, esse é o cancerígeno. E o efeito irritativo da própria fumaça sobre o pulmão, produzindo pela irritação a pior das doenças de pulmão, praticamente nivelada com a do câncer de pulmão, que é o enfisema pulmonar, né? Que inutiliza o pulmão, que torna o pulmão inelástico. O pulmão depois não pode mais se expandir, e a morte da pessoa por enfisema é uma morte triste, porque é lenta. É um sofrimento com dispneia gradativa, e sempre piora, e sem possível reversão, porque o pulmão já perdeu totalmente a sua elasticidade.
As drogas usadas para deixar de fumar, como por exemplo a nicotina, chama-se um produto com nicotina que contém ácido nicotínico, que é o Nicotilés, por exemplo, que é um nome de fantasia, né? Mas é o ácido nicotínico, né? Esse produto, ele ajuda a pessoa a deixar de fumar porque ele substitui a nicotina do cigarro. E a pessoa, com isso, sente menos a falta da nicotina, do tabaco. Mas há outras coisas que mantêm a dependência, que é a necessidade de manter as mãos ocupadas. E isso o nicotilés, ou o ácido nicotínico, não substitui, né? Aí já vamos dizer, é uma robotização da pessoa no caso do cigarro, que passa a ser o uso automático da mão para pegar o cigarro, para acender o cigarro, para bater o cigarro. E até a fumaça mesmo, a visão da fumaça. Os fumantes dizem que o cigarro é tranquilizante, que se relaxa. Ele não é tranquilizante, ao contrário. Ele até é excitante, não é tranquilizante, mas dá esse sentido de ocupação. Quando a pessoa está, por exemplo, as pessoas que dirigem à noite, usam o cigarro como uma maneira de o tempo passar, né? Mas tem muito inconveniente. Quando a medicina ortodoxa não tem os recursos suficientes para resolver os problemas das doenças trazidas pelos pacientes, eu então lanço mão da bioenergética como um recurso a mais para superar dificuldades que eu tenha na clínica, na terapêutica dos pacientes. Quer dizer, então a bioenergética não substituiu totalmente a medicina ortodoxa no meu uso, né? E sim acrescentou um recurso a mais terapêutico. Essa é que é a colocação que eu faço. As doenças, por exemplo, que a medicina ortodoxa não tem recursos contra elas, por exemplo, nas doenças autoimunes, na artrite reumatoide, em que os recursos são muito precários, aí eu entro com a bioenergética. É uma homenagem a Wilhelm Reich, o homem que foi o criador disso tudo, o homem que sacrificou a vida em prol da humanidade e que não foi entendido e que terminou melancolicamente morrendo dentro do manicômio judiciário. Esse homem merece a homenagem.